Olá, boa tarde. Mais um dia de projeto, a professora quer saber. Um projeto que está ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje às 5 horas da tarde, dia 27 de julho de 2020. E estamos aqui desde 6 de abril, né? Então, logo começou essa pandemia, né, e fomos retirados das salas de aula, nós pensamos o que fazer para trazer um pouco de conteúdo, de informação, e esse projeto nasceu. Um projeto que tem trazido profissionais da advocacia, da educação, da área médica, sempre com informações muito relevantes. Hoje a gente vai entrevistar, né, Magno Rosa. Quem é Magno Rosa? Magno Rosa é um técnico, ele é zootecnista, deixa eu ler bem aqui, técnico agrícola, zootecnista e criador do projeto do campo. Ele vai falar pra gente também sobre esse projeto. Ele já está chegando, vou recebê-lo. Ele está entrando pelo Instagram do projeto, Seja do Campo. Mas ele também vai falar pra gente sobre isso, tá? Vou recebê-lo aqui. Ele é o nosso convidado de hoje. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aqui a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Pró-Reitoria de Extensão, e quero receber. Esse assunto crédito rural é um assunto que confunde muitas pessoas. Aliás, falar sobre... Olá, de França. Tudo bom? Tudo bem? Você me ouve bem? Você me vê bem? Sim, sim. Você também está me escutando bem? Tá tudo bem. Aqui tá tudo tranquilo, tá? Quero dar boa tarde para você, mas quero dar boa tarde também para todo mundo que está entrando, tá? Professor Renato Vieira acabou de entrar. Boa tarde, professor. E aqui é assim mesmo, as pessoas entram, às vezes assistem tudo, às vezes assistem só um pouquinho, mas faz parte, né, nesse espaço disputado que a gente tem. Se você Sim. quiser que não tenha ruído, você tem que silenciar o seu telefone, pode silenciar que não atrapalha no áudio. Aí deixa no mudo e aí ele não dá retorno. Tá, silenciar, né? Isso, você silencia o seu celular, que aí ele não afeta o microfone, né? E deixa eu fixar esse comentário aqui. Tá, eu vou fixar esse comentário aqui que a Vitória colocou, que é o título da nossa entrevista. Estou tentando aqui fixar, né? Esse assunto, crédito rural, ele é um assunto que ele já foi pedido aqui, mas a gente estava esperando a pessoa certa para falar, porque é um assunto que requer experiência e uma certa base, né, quando a gente fala de informações da área rural, porque a área rural ela tem suas nuances, né, ela tem seus detalhes, né. Então, Magno, seja muito bem-vindo ao projeto. Muito obrigada por você ter aceitado participar. E hoje a gente vai aprender muito com você. Agradeço o convite, de França. Muito obrigado. Estou muito feliz de participar. É um projeto que é em parceria com a Universidade Rural, que é de onde eu também tive origem, né? Sou técnico agrícola e zootecnista formado pela Universidade Rural. Nós somos ruralinos, né? De Isso coração. aí. Também a minha origem é rural também, graduação e mestrado fiz lá. Legal. E, assim, hoje em dia eu dou aula também na rural, mas também, e aí eu dou aula no campus de Nova Iguaçu, mas eu trabalho no campus de Seropédica, por causa do CEDELV. Então, eu acabo circulando nos dois ambientes, né? E eu amo frequentar aquela feira lá, que misericórdia, aquela feira acaba comigo. Aquela feira é muito boa. Mas vamos lá. O nosso assunto hoje é crédito rural. Esse assunto ele causa uma certa dúvida, né? Porque a gente não sabe ao certo o que é exatamente, a quem se aplica. Então, vou começar te perguntando, Magno, o que é crédito rural? Aqui, porque por aqui passam professores, advogados, juízes, né? Mas passam muitos estudantes. Então, para a gente entender e poder falar para eles o que é crédito rural. Bom, o crédito rural pode ser entendido de diversas formas, mas a que eu mais gosto de explicar é que ele é uma política pública.
Para alguns pode parecer um benefício, é um serviço que o banco presta, mas acima de tudo ele é uma política pública, que desde a década de 60 ele existe, né, com a Política Nacional de Crédito Rural, e ele é responsável pela alavancagem dos negócios, da agricultura, do agronegócio brasileiro, e é uma ferramenta importantíssima para quem é produtor rural. Sem ele, dificilmente o Brasil teria os resultados econômicos e técnicos que tem hoje. Então, é uma política pública. O Brasil, né, nessa área, o Brasil é um país gigantesco, sabe? Mas o Brasil é muito forte no que diz respeito, né, a questões de agricultura, né? Toda essa área rural no Brasil, que as pessoas que, como eu costumo dizer, moram na região sudeste, especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, acham que o Brasil é shopping, né? E o Brasil é essencialmente rural, né? Você se afasta um pouquinho da grande área urbana, você já começa a perceber o quanto que a gente tem dessa ruralidade que pertence a gente, que às vezes a gente se distancia, a gente começa a achar que a vida é escritório. E o Brasil é muito rural, né? Eu amo falar disso, então hoje eu tô assim, à vontade, né? E quando a gente fala de crédito rural, dessa política pública que eu bato palmas, eu acho que a gente precisa efetivamente desse estímulo, né? Porque o trabalhador do campo, de modo geral, do micro ao macro, é um trabalho que exige muito, né? E a gente passa por todas as intempéries da natureza. Se nós, seres humanos, agora estamos passando por uma pandemia, a natureza está sempre pregando peças, né, no agricultor. Mas a quem se destinam esses créditos rurais? Bom, basicamente o crédito é destinado para quem é produtor rural, tá? É muito comum pessoas que não são produtores nos procurarem, quero acessar o crédito rural. Na verdade, o crédito é para quem já está na atividade. Ele não é para quem quer entrar na atividade. A gente sempre orienta que a pessoa comece, utilize recursos próprios, quando possível, ou busque outras fontes de financiamento. Mas, de certa forma, o crédito é para quem já está na atividade. E uma coisa importante a destacar, de França, é que ele não é, até no Manual de Crédito Rural traz esse termo, não é função do crédito rural subsidiar atividades deficitárias, ou seja, se o seu negócio, seu sítio, se a sua fazenda já está com déficit financeiro, não vai ser o crédito rural que vai solucionar. Na verdade, ele pode até piorar. Né? Se você já tem uma dívida, resolva primeiro esse problema e depois você ingressa no crédito rural. Até porque o banco vai se sentir mais confiante em fazer um aporte de recurso dentro de um negócio que está sendo bem gerido. Né? Então, assim, não é para quem ainda não começou na atividade, é para quem já está. E não é para quem está querendo salvar a lavoura, como a gente diz, é para quem está querendo implementar, né, melhorias e abrir novos campos, novos horizontes. Não é para aquela pessoa que está já quase perdendo a propriedade, não é nesse caso. Então, é importante a gente destacar isso, né? E o crédito rural, ele contempla quais as modalidades de produtores, agricultura, pescadores, pessoas que cuidam de animais, de porte, para qualquer tipo de atividade rural, ou ele é específica para alguma? E a segunda parte da pergunta o crédito rural, ele é escalonado por tamanho de trabalhador, de empreendedor rural? Como é que é isso? Então, a primeira parte da pergunta. O crédito rural, como eu falei, para toda atividade que já existe. Então, não importa se é produtor de tecido, de algodão, por exemplo, que é uma fibra, se é produtor de alimentos, se é pescador, ele é para todas as atividades contempladas, entendidas como rurais. Então, extrativismo, existe financiamento, financiamento para pesca artesanal, financiamento para piscicultura, para pecuária, para agricultura, nas suas mais diversas atividades. Então, tem uma gama assim, que a gente não conseguiria falar aqui hoje de todas. E é em todo o território nacional. Né? E aí a gente observa que em cada região, um banco vai ser mais atuante que o outro. Então, o Banco do Brasil é o mais conhecido, né? A gente até vê muito no Globo Rural, quando dá o comercial, o Banco do Brasil aparece, é o principal órgão, né? Mas nós temos também a Caixa Econômica, um pouco mais
tímida, mas também atua. E no Nordeste tem um Banco do Nordeste que é muito forte. E tem uma série de cooperativas de crédito também que operam o crédito. Então, o crédito é para todos esses públicos. Existe uma distinção que o governo faz, que é entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Alguns chamam de agronegócio, até uma discussão boa da gente ter. Mas, na verdade, os chamados agricultores familiares, que têm atividade de portes menores, e os que têm portes maiores. Então, seria o familiar e o empresarial. E uma das diferenças é em relação ao faturamento anual. O agricultor familiar é aquele que tem faturamento de até 360 mil por ano. E a partir disso você já é considerado médio produtor e acima de 1.760.000 você é considerado um grande produtor. É o mesmo patamar, né, que define as micro e pequenas e as empresas de pequeno porte, né? O mesmo patamar, 360 mil, né? Exatamente. Que a gente tem. E a condição, a estrutura desse empreendimento, em termos de regulamentação, de história, de documentação, isso é importante para a aquisição do crédito rural? Isso talvez seja o maior gargalo, né, para o acesso ao crédito rural. Inúmeras vezes eu me deparei com pessoas que estavam na atividade, como eu falei, que é um pré-requisito básico, mas muitas das vezes a fragilidade documental impediu o acesso ao crédito. Então, a falta de documento do sítio, né, do imóvel rural, a falta de um cadastro junto ao INCRA, falta de uma planta do imóvel, todos esses documentos, né, falta do ITR, uma série de documentos que a gente orienta o produtor a se manter atualizado, mas por vários motivos alguns esquecem, isso vai cair no esquecimento, vai acumulando, e quando vai tentar acessar o crédito rural, ele não consegue. Então, até é importante, aproveitando que é a sua profissão, né, de advogada, imagino que deva aparecer bastante demanda para você e seus amigos, e a parte de direito agrário, que é uma área que eu acho importantíssima, que nós já conversamos a respeito disso, né, uma área que aqui no Rio não é muito falada, mas que nós temos amigos no Sul que trabalham efetivamente em cima disso, que é a regularização fundiária. São assuntos que devem ser tratados, porque sem esses assuntos você não tem um imóvel com condições de acessar o crédito rural. É interessante, já que você tocou nessa parte aí, né? Eu sempre falo com as pessoas que eu vou fazer 4 perguntas, mas eu acabo perguntando 10 mil coisas, né? Estamos perguntando aqui, olha, a Carmin, qual o papel dos bancos de desenvolvimento no incentivo e minimização de risco para o produtor rural? Só quero dizer, Magda, antes de você responder a Carmine, que como você falou dessa questão da gente como advogado, na realidade essa parte de documental, ela ainda é um grande empecilho do que diz respeito ao mundo rural em todas as suas áreas. Então, eu que, por exemplo, trabalho com previdência, né, que eu busco benefícios para as pessoas junto à previdência, e às vezes o nosso maior entrave também é essa parte documental, porque às vezes ele não tem nem como fazer prova da própria atividade que ele com a sua vida desenvolvendo. Mas vamos lá. Exatamente. Eu falei que ia fazer 4 perguntas, só fiz mais um monte, mas se você quiser responder a nossa amiga aí. Claro, vai ser um prazer responder a Carmine, que é minha amiga aí, está lá no projeto Rural Sustentável na região Centro-Oeste. Muito obrigado, Carmine, pela sua participação, você e a Marina. Bom, então, o papel em relação aos riscos, não só os bancos de desenvolvimento, mas é uma política do Banco Central que existem os seguros agrícolas. Então, se tratando de minimização de riscos, existe uma série de seguros agrícolas. Em se tratando de agricultura familiar, que é mais voltado para o nosso público aqui, existem o Proagro, né, que é o programa que todo produtor rural que acessa o Pronaf, que é a nossa principal linha de financiamento, obrigatoriamente ele tem que acessar o Proagro. Então, esse Proagro prevê que ele vai desempenhar aquela atividade, vai receber recursos do crédito rural, se aquela atividade estiver dentro do zoneamento agrícola para a região, que a Embrapa é um dos grandes parceiros para mapear isso pelo país, aquela atividade pode ser financiada e ter um seguro. Então, em caso de haver alguma infelicidade, algum intempérie, algum imprevisto em que essa atividade fique em risco e o produtor perca aquela safra, o Proagro, né, alguns seguros agrícolas, como o Proagro,
assegura uma renda para ele, cobre parte daquela previsão de colheita que ele teria. Agora, Aham. isso é possível também com assistência técnica, com serviço de extensão rural presente. Imediatamente após o ocorrido, uma geada ou uma chuva muito forte, o produtor deve procurar o agente técnico, né, o extensionista rural, e acionar o Proagro junto ao banco. É muito interessante você falar disso, porque você falou do Proagro, mas também falou do Pronaf, né? O Pronaf, eu acho que, de uma certa forma, tem um pouco mais de penetração na mente das pessoas, por conta da agricultura familiar, que ele é próprio disso, né? E ele vem de uma lei que ela teve um pouco mais de divulgação, que é uma lei mais recente, que é de 2006, que é 11.326 de 2006. E foi uma lei muito importante, porque ela trouxe alguns elementos sociais, alguns atores sociais, como é que a gente vai ter, são sujeitos que estavam meio perdidos junto a essa condição de trabalho rural, mas pela forma de acesso deles, eles eram um pouco destacados. E essa lei conseguiu trazê-los, né? A gente conseguiu uma certa proximidade desses sujeitos, né, ligados à agricultura familiar, mas que também avança para outros membros sociais, que a gente pode dizer, né, que são até mesmo os quilombolas, os indígenas, os assentados, que eu acho, assim, eu sou apaixonada por esse assunto, né? Inclusive, gente, eu conheci o Magno no assentamento que eu visitava, né, o assentamento de Campo Alegre, no Rio de Janeiro, em Queimados. Eu conheci o Magno lá porque eu visitava o assentamento para conhecer um pouco mais, e foi nesse assentamento que eu colhi as informações para a minha pesquisa de dissertação de mestrado. O meu mestrado eu fiz na Rural, no Instituto de Agronomia, que era um mestrado em Educação Agrícola. Então, daí essa proximidade. E vendo esse trabalho, a gente começa a perceber que se aquelas pessoas, elas não tiverem, pessoas como o Magno, como técnicos, tiverem essa ajuda, eles sabem que têm o direito, mas eles não sabem como acessar. E essa ponte dessas instituições, levando as pessoas, como é o Magno, como as pessoas que são responsáveis por levar informações e dar essa ajuda naquelas reuniões que eles fazem, fica muito difícil. Porque eles têm uma vida muito destacada da sociedade, porque são áreas mais longe, né? São áreas que são mais destacadas em termos de território, né? Às vezes não tem uma condição fácil, né? Pessoas com mais dificuldade econômica, então é importante a gente falar. Então foi numa dessas reuniões que eu conheci o Magno, e ele estava lá ajudando, né? Ajudando no meio da reunião, naquela coisa, foi muito bacana. Verdade, verdade. E foi até bom você ter falado nisso, nesses atores que estavam, de certa forma, invisíveis, né? Nas políticas públicas, que são as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais. Os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, que aqui no Rio nós temos também algumas comunidades no entorno aqui do nosso grande centro, né? Então, em Mangaratiba tem uma, em Paraty tem, enfim, se vou falar aqui de todas, eu também gosto muito, tenho uma afinidade muito grande por esse público, que eu acho que ainda fica muito carente de serviços como assistência técnica, crédito rural. Né? Muito. Você chegou a falar nessas faixas de valores, né, que classificam para a habilitação do crédito rural. Então, a gente tem o agricultor familiar dentro dessa faixa, ou ele não precisa essencialmente ser agricultor familiar? Ele pode ser, porque a atividade de empresário rural, pelo Código Civil, ela não é obrigatório o registro, né? O empresário rural, ele não tem que necessariamente se registrar como empresário rural, ele pode desenvolver atividade. Mas isso não quer dizer, eu acho que falta, de repente, um pouco dessa informação, até por parte dos advogados que trabalham nessa área, de saberem colocar aqui. Uma vez, você pode até não ter a atividade de empresarial rural registrado, conforme o Código Civil preceitua, para as outras atividades urbanas, que aí é obrigatório, mas isso não quer dizer que você não precise manter certas documentações em dia, né, como você falou. Então, às vezes, você pega um trabalhador rural, você sabe que ele é da agricultura familiar, e ele, por exemplo, ele não tem DAP. Mas ele não tem o DAP porque ele já não tem o outro documento, então ele não tem o outro documento. E às vezes não tem documento nem pessoais, né? Você sabe disso, né? Isso acontece muito. É claro que às vezes acontecem incidentes, como eu já vi produtor perder tudo na enchente.
o outro Sim, perdeu a casa. Só que eu já percebi também que isso às vezes vira desculpa. Eles começam a dar essas desculpas, na verdade foi falta de organização, falta até de aham, esclarecimento, mas é muito comum você ver produtor aqui no Rio, né, que é a nossa, uma das maiores cidades, né, do país, você ter por aqui no entorno produtores sem carteira de identidade, sem CPF. E isso é impede verdade. uma série de, por exemplo, impede uma série de outros documentos. Um deles que é muito importante, que você falou aí, seria a nota fiscal do produtor rural. Uhum, Né? Basicamente, toda a produção agrícola deveria, né, o ideal, pensando no mundo ideal, deveria ser comercializada através de nota fiscal. Porque sim, através dessa nota fiscal, a pessoa que compra, imediatamente ela está recolhendo uma quantia exatamente, que vai para a Previdência Rural. E aí é um assunto que exatamente. você domina, E você aí pode a gente se contribuir. vale desses documentos para fazer prova para aquela pessoa, né? E é muito bacana. Exato, Ó, o doutor exato. Francisco Torma está perguntando a gente aí, olha, falou, Magno, fala sobre a obtenção do DAP no Rio de Janeiro, se é fácil ou complicado. Olha, eu vou te passar esse abacaxi para você responder. Grande Francisco, meu amigo do Direito Já estou Agrário, aqui, tá? chegou aí. Então, Francisco, em relação à DAP, para quem não sabe, é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. É um documento que o extensionista rural que vai emitir, normalmente de um órgão público, né, da rede das ematérias do país, né, ele Uhum, vai declarar que aquele produtor ele está todo enquadrado dentro da Política Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Então, uhum, esse é o principal papel do PRONAF, da DAP, e em relação à emissão da DAP, eu não vejo dificuldade por parte das equipes de extensionistas, a não ser quando você se depara com um produtor que não tem comprovação de nada. é Não tem verdade. documento do imóvel rural, que eu, particularmente, pego muito caso assim. O Uhum. cara está lá produzindo, você vê, é aquele velho jargão que a gente fala, é só olhar na palma da mão do cara que você vê que o cara É, está calejado, está trabalhando. é de Você fato e passa não é de de direito, né? É Sim, complicado. você passa de carro na beira da. Você vê o cara no sítio trabalhando, mas ele não tem um contrato de arrendamento, e é um assunto que o Francisco domina muito bem, o Albenir Uhum. também. Não tem um título do imóvel, não tem CCIR, não tem nada, não tem nota fiscal, Não. não faz anotação da produção, da colheita. Aí você Uhum. se vê de mãos atadas, você vê que aquela pessoa é produtora rural, poderia ter uma DAP, poderia participar em políticas públicas como a merenda escolar, né, que é o Uhum. PENAE, o Muito PAA, e aí ele fica, aí você fica assim, como é que eu vou ajudar? A pessoa tem que se ajudar. A gente tenta ajudar de todas as formas, mas tem coisa que a pessoa tem que fazer. Senão fica bem. naquele velho assistencialismo e não resolve nada. Ó, tem uma pergunta aqui da Marina, o pessoal está se espremendo. Ó. Magno, poderia discutir um pouco sobre a TEC estar atuando em mais de um projeto? Como fica essa situação perante o banco? Antes do Magno responder, eu vou dizer para vocês o seguinte: a nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela tem uma política muito bacana, porque ela trouxe os agricultores familiares para dentro da universidade e ela promoveu uma feira com agricultura familiar. Inclusive, ela estimula que esses agricultores eles façam aquela transição para o trabalho, para uma agricultura orgânica, né, certificada, que é muito bacana, embora quem não seja ainda certificado como orgânico pode também participar, não tem problema, mas a rural, ela também, o bandejão da rural, o restaurante, ele é alimentado muito da agricultura familiar do seu entorno, que é muito bacana. Então, quando o estudante chega lá e pega aquela banana lá para comer, é lá do Edinho que vende para a universidade. Então, assim, é muito bacana, porque a gente sabe que a universidade está se valendo de uma política real. Não é nada Sim, assim, tipo, a gente ensina uma coisa e faz outra, sabe? Ah, tinha que ser assim, tinha que ser assim, mas no fundo eu vou lá no supermercado e compro. Não. Ele compra do agricultor que ele está lá, que ele ajuda, que a gente visita. Eu mesmo visitei o sítio do Edinho, o Mário também estava nessa visita com mestrado, e a gente foi lá, subiu o morro, viu uma bananeira toda, e aquela bananeira lá que produz banana para levar para o bandejão. Então é muito legal mesmo. exato. Mas aí, Foi ótimo. responde a Marina, Mário. Vou responder a Marina. Foi ótimo você ter falado sobre a experiência do PA na Rural, que eu tenho uma satisfação do mundo participar. Para mim, uma das melhores iniciativas que poderia ocorrer. E a professora Annelise, a professora Lídia e a equipe da residência em agronomia tocam esse projeto de uma forma que, assim, eu sou tirar o chapéu. Sou suspeito de falar e até indico para vocês, quarta-feira é o dia da feirinha aqui na Rural, eu vou estar lá e é muito legal. Mas respondendo agora a minha amiga Marina,
Marina Lima, é o seguinte, Marina, em relação ao técnico de ATER participar em mais de um projeto, como você descreveu aí, eu imagino que não tenha problema, mas eu acho que é uma coisa a ser ajustada com o banco e o agente técnico. Mas nós temos que saber separar. A Marina trabalha no projeto Rural Sustentável, que é na região do Uhum. Cerrado, e vem recursos externos, né, do Banco Mundial. Uhum. Então, é uma fonte de recurso. Certo. O crédito rural é outra fonte de recurso, normalmente Uhum. é subvenção do Tesouro Nacional. Então, eu acredito que, tentando te responder, Marina, que não tenha nenhuma incompatibilidade do mesmo técnico que opera um projeto com recursos externos, que é uma captação de recursos, e recursos do Tesouro, que é através do crédito rural. Então, eu acredito que não tenha problema nenhum esse técnico ter essa atuação em mais de um projeto. Ah, bacana. Você falou anteriormente essa questão da nota fiscal do produtor rural, né? E eu fui dar uma palestra dentro de um assentamento, não de Campo Alegre, no outro. E eu fui fazer uma palestra para as mulheres sobre aposentadoria rural, né? E a gente sabe que as pessoas que dirigem aquela comunidade geralmente são pessoas muito esclarecidas, né? Estudam, né? Inclusive a universidade oferece a graduação de educação, licenciatura em ciências agrícolas, Ciência em educação agrícola. no campo, né? A gente sabe disso. E existe o Pronera, né, que nós tivemos até a última turma. Bom, a gente sabe disso tudo. Então, lá naquela discussão, eu fui falar da aposentadoria rural e eu vi algo muito importante, que é a dificuldade que a mulher e a família têm, os filhos, de fazerem prova da sua condição de agricultura familiar, de agricultores familiares. É muito difícil. E elas me falaram algo que eu falei, nossa, brilhante. Elas falaram, doutora, quando a gente precisa comprar semente, quando a gente precisa comprar um insumo qualquer, um fertilizante, quando a gente precisa comprar algo para a gente, para o trabalho, para a cooperativa, a gente fala para o marido, deixa que eu vou. Porque aí a nota sai no nosso nome. Eu falei, excelente. Mulher tem que tomar frente, né? Porque às vezes é muito difícil aquela esposa, companheira, fazer prova da condição dela de integrante daquele grupo familiar. E aí eu falei, é isso. A gente também, de uma certa forma, tem que ser mais participativa, né? E elas falaram isso para mim. Então agora eu dou essa dica para a mulherada toda. Eu falo, gente, ó, vão às compras também, não deixa só o marido fazer compra, não. Tem que comprar semente? Vai lá, pede, fala, bota a nota no meu nome. O filho já tem mais de 16, pede para ele comprar, vai sair no nome dele, e aí a gente consegue depois fazer prova. Eu, como desembargador, doutor André Fonte, que é da Justiça Federal, já foi até presidente do TRF2, que é Rio e Espírito Santo, estive na minha banca de mestrado, e ele sempre fala algo muito importante. Ele fala, a diferença entre a concessão e a não concessão de um benefício, o deferimento ou o indeferimento, às vezes está naquele pedacinho de papel que a pessoa não deu atenção. E ele vai fazer a prova para um benefício. Então, a gente dá essa dica hoje em dia, porque as mulheres precisam também estarem inseridas dentro dessa situação, né, da agricultura familiar, particularmente. Né? Sim, de França, aproveitando que você tocou nesse assunto, assim, isso rende muitos outros assuntos, né? Mas uma coisa, eu presencio muito isso que você falou, e uma coisa que me deixa assim, arrasado mesmo, acho que essa é a palavra, é quando você pede a documentação daquela família, e aí vem lá, certidão de casamento. Aí vem o cara, muitas das vezes, o homem, como lavrador, agricultor, antigamente se falava lavrador. Isso. E a mulher, eu vejo lá contratos de casamento de 30 anos atrás, a mulher vem como doméstica. Quando eu vejo esse doméstica, isso para mim, assim, sério, eu sinto mesmo, assim, me incomoda muito, porque você sabe que ela estava junto com ele, estava plantando, a agricultura foi a principal atividade deles, e ela ficou enquadrada, talvez por uma questão cultural, ou já é imediata, né? O próprio pessoa no cartório já é doméstica, não tem uma atividade, e isso é muito ruim. E uma outra coisa que eu vejo, em relação aos jovens, né, os filhos de produtores rurais, assim, uma coisa que eu recomendo, fez 18 anos, está na roça com seu pai, faz um contrato no pedacinho do lote, faz um contrato do imóvel rural, faz um contrato de arrendamento, de parceria, enfim. É como você falou, crie provas, você estava naquele período, você estava exercendo aquela atividade. Porque quando chega lá na frente, nós já tivemos exemplo de produtores que, teve um produtor que desenvolveu uma hérnia, e aí ele
conseguiu acessar o benefício, né, de aqueles 6 meses ali recebendo, através da DAP e do contrato de arrendamento que ele tinha com a mãe. Então, vejam aí que vejo a importância de você ter os documentos em mãos, uma situação que pode acontecer com qualquer um, você é um segurado especial, né? O enquadramento do agricultor familiar é como segurado especial. Então, é muito importante a questão documental e nisso os advogados, nossos amigos, são muito importantes, muito importantes. Essa questão de segurado especial, eu sempre falo, inclusive falei nesse dia da palestra lá para as mulheres, a da importância de você se inscrever como segurado especial. Ter um NIT, estar inscrito, pertencer ao regime geral da Previdência Social, nem sempre te enquadra como segurado especial. Então, é importante que você já faça a sua primeira inscrição como segurado especial. É pescador? Pescador. É extrativista? É silvicultor? É indígena? Estou exercendo a condição de agricultura familiar? Quando for fazer aquela sua primeira inscrição junto ao INSS, segurado especial. Isso facilita muito a vida da gente, porque ainda assim, e eu vou te dizer por experiência própria, que trabalho com uma previdência rural, o que acontece? Você pega indeferimento, você tendo juntado DAC, você tendo juntado um documento forte, para mim é um documento forte, sabe? Sim. Indeferido. A única explicação que eu tenho é que aquele servidor não entende nada de lei, porque ele não sabe o que é uma lei 11.236, ele não sabe o que é um PRONAF, ele não sabe o que são os órgãos responsáveis e suficientemente capazes, com força de fé pública, para emitir um documento como esse. E ele dizer não é rural. Então, é complicado mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que eu não quero deixar o pessoal sem resposta. A Carmine também falou que é complicado mesmo a mulher fazer parte dos processos de decisão. A gente sabe que isso é uma construção social, né, Magno? Exato, isso é muito comum ainda. A gente lida com uma geração de produtores, assim, só para vocês terem ideia, hoje a geração de produtores que eu atendo particularmente é na média dos 50, 60 anos, tá? Idade dos meus pais, assim. Ainda é uma geração que o machismo ainda é muito aflorado. Né? Uhum. Então, ver a mulher se emancipar, presenciar, assistir isso, fazer parte disso, para alguns ainda é incômodo. Eu tenho um relato de uma diretora de escola rural que ela conseguiu levar o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, para a área rural, e aí as mulheres queriam voltar a estudar. E ela me falou, Magno, alguns maridos não deixaram, não permitiram que a mulher saísse de casa à noite para ir estudar, porque talvez seja incômodo na cabeça dessa geração, de alguns, né? Não são todos, mas é incômodo ver que a mulher está se emancipando, está, de certa forma, aflorando para a vida. E isso é uma coisa que eu acho que a minha geração já mudou bastante esse pensamento e espero, né, e faço de tudo para não repetir esse padrão de comportamento que eu acho que é muito nocivo para a sociedade em geral. Né? É verdade. Eu ontem tive relato de uma amiga que disse que, desenvolvendo um trabalho de assistência social, né, junto a algumas comunidades no interior do Brasil, ela destacou o estado, inclusive no Nordeste, mas eu não vou dizer qual é, e ela disse que uma determinada senhora que queria participar e começou até a ir às aulas lá de capacitação, que é um trabalho de capacitar as moradoras locais para desenvolverem artesanato e tudo mais, e ela só podia ir se ela levasse o filho, porque o marido não queria que ela andasse sozinha, entendeu? E quando o filho não podia ir, ela só podia ir se ele levasse e ele buscasse, para ela não voltar com ninguém. Quer dizer, ainda existe um certo cerceamento, né, nessa liberdade da mulher em alguns lugares, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, né, e a gente sabe que essa conquista ela tem que sendo, né, vivenciada. Então, foi até um relato muito positivo, porque depois a professora encontrou até com o marido e falou, olha que bacana, sua esposa está aqui se capacitando, vai ajudar em casa. E ele ficou tão impressionado com aquilo, tá? Falou, poxa, ela está querendo trabalhar para me ajudar, sabe? Coisa que nunca passou pela cabeça dele, porque o homem tem que ser o provedor, né? Exatamente, isso é muito ruim. E você tocou num ponto muito interessante, mas só a questão dos jovens, né? Eu, na minha pesquisa para a dissertação do mestrado, eu até fiz uma pesquisa junto às estudantes, né, da própria rural, agronomia,
sobre o conhecimento das leis que tocam o mundo rural e sobre a origem dessas pessoas que fazem agronomia. E, assim, os percentuais, eles não eram, assim, muito voltados para o mundo rural, não, sabe? Porque as origens das pessoas que hoje fazem agronomia não são tantas, não é tanto rural, sabe? Hoje em dia, as pessoas da cidade querem ir para o campo, e também existe aquele conceito do neo-rural, né? Que já está vendo a descoberta que eu quero voltar também. Mas mudou muito o perfil do estudante de agronomia, por exemplo, porque antigamente era essencialmente estudantes filhos de proprietários de terra que vinham para a universidade e depois voltavam para suas terras. Hoje em dia, não, você tem alunos até da área urbana, né? E a gente sabe que a agricultura familiar, às vezes, ela encerra a sua atividade porque os filhos não continuam aquela atividade. Seja Sim. porque eles precisam efetivamente se deslocar para estudar, ou então porque acham essa vida é cansada demais, eu não quero isso para mim. Né? Sim, E sim. aí, A sucessão familiar é uma questão muito importante, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Eu já tive a oportunidade de conversar, de assistir apresentações de pessoas de outros países falar que realmente os jovens não queriam ficar. Isso é preocupante. Isso, você fizer traçar um panorama daqui a 20 anos, né? Quem vai estar produzindo alimentos? exatamente. Essas pessoas que têm 50, 60 anos hoje, possivelmente, certamente não vão aguentar esse tempo todo. Então, assim, essa é uma preocupação recorrente nossa, né, dos produtores também. E a questão da sucessão familiar é sempre bom trazer à tona. Inclusive, é importante que desde cedo eles tenham acesso ao crédito rural. Né? Uhum. Agora, se a pessoa vê o pai convivendo anos e anos sem crédito rural, quando ele vai começar a atividade, ele também não tem acesso ao crédito rural, a primeira coisa que ele faz é é abandonar o imóvel rural, é procurar um emprego na cidade que ofereça carteira assinada, que ofereça os benefícios assistenciais, né, férias, vale alimentação, e na verdade você está abrindo mão de ter um negócio que é seu, da sua família, Exatamente. para ser empregado numa empresa, uma coisa temporária. Então isso é uma coisa que nos incomoda bastante e sempre rende muito esse assunto. Aqui é hora boa, né? A gente está com 37 minutos. O agroinfantil falou com a gente aqui, ó, que era a lei do boi. A lei do São bolso. comentários dele. Deixa eu aproveitar esses momentos finais aqui da nossa live, que eu amei demais. Nossa, vou querer que você volte. Misericórdia, você precisa voltar para a gente conversar. Mas eu vou querer que você faça um projeto que seja do campo. Ah, sim, então, obrigado pela oportunidade. Tem até uma plaquinha aqui atrás, a Seja do Campo. Eu coloquei na televisão, mas não vai dar para aparecer por causa da claridade. Bom, então, o Seja do Campo é um trabalho que nós criamos aqui, eu e minha esposa criamos em 2018, na verdade, uma página na internet para divulgar, para dar, eu gosto de resumir assim, para dar visibilidade para os agricultores, visibilidade para quem estava invisível ali no processo. Então, eu gosto de trazer à tona. Então, nós começamos divulgando os trabalhos feitos no campo, parcerias, e nós, na mesma época, nós alugamos um sítio aqui em Seropédica, até estava lá hoje, né? Estamos começando a produzir. Então, foi um canal para divulgar as nossas ações e de agricultores que nós admiramos, né? E aí, em 2018, começamos a fazer entrega também de algumas cestas de produtos, e aí, só que era algo assim, esporádico, né? Para conhecidos, familiares e tal. E agora, na pandemia, foi uma reviravolta, porque nós estávamos em casa, acho que como a maioria, início de março, lá, parados, sem saber como lidar com a situação, só vendo televisão e comendo e engordando, né, naquele padrão que todo mundo entrou. A gente vai sair rolando depois da pandemia, né? Porque todo mundo engorda. Exatamente. E aí apareceu uma oportunidade, que foi voltar a fazer as entregas, só que agora com a demanda muito maior. As pessoas não podiam sair de casa e precisavam de alguém para levar alimentos para elas. Então, nós retomamos esse trabalho em meados de março. Então, já são 3 para 4 meses aí direto, fazendo entrega de cestas, contando com uma rede de... Hoje nós temos 13 fornecedores, né, produtores parceiros, além do que nós temos lá no sítio, né, que ainda é pouco, mas nossa missão é aumentar. E entregando para hoje, nós temos aproximadamente 70, 60 pessoas que recebem semanalmente as cestas de produto. Então, desde frutas, hortaliças, raízes, né, tubérculos, nós temos feito esse trabalho
E esse final de semana foi uma grata surpresa, que foi o Dia do Agricultor Familiar, né? E aí uma das nossas clientes nos mandou uma cartinha agradecendo, falando que era o máximo receber produtos em casa, que ela admirava muito o trabalho dos agricultores. Então, assim, esse nosso trabalho de Seja do Campo é de fazer as entregas das cestas, né, e divulgar tudo que acontece no meio rural, e até o nosso lema é do campo, porque aqui todo dia é dia de campo. Então a gente faz questão de estar sempre trazendo à tona o que está acontecendo no meio rural, hoje aqui no Rio de Janeiro, né, mas a nossa intenção é expandir futuramente. Se Deus quiser. Sim. E o Rural Sustentável? Projeto Rural Sustentável? É. Esse é um projeto que a minha amiga Marina, que está aqui assistindo, e a Ah, Carmine elas executam lá na região do Cerrado. A Marina, que também é amiga da Rural aqui, e aí, tempos atrás, nos encontramos. Ela falou: Magno, estou tocando um projeto aqui de desenvolvimento rural, com recursos do Banco Internacional, né, do Banco Mundial. aham. E elas, pô, acho que é até legal eu posso te apresentar elas, Marina, elas podem. vem falar pra gente, Marina. Pelo amor de Deus, vem contar pra gente isso. Aí a oportunidade aí, Marina, eu acho que vai ser muito bom, ela vai poder enriquecer muito aqui o seu canal, e é um projeto muito bonito. Nós tivemos um parecido aqui no Rio de Janeiro, e esse delas lá está sendo bem legal também, está na fase já de planejamento, em breve vai estar em execução. Que Recomendo que legal. você traga as duas para o canal. Show. Magno, olha, como é que é o Instagram do Seja do Campo? É só @Seja do Campo? Arroba Seja do Campo. Nós temos Tá. também o Facebook, né? Que Aham. também Seja do Campo. E nós temos o canal no YouTube, que ainda não botei tantos vídeos, mas nós vamos dar uma alimentada lá. A ideia também é começar a produzir mais vídeos. Show. Gente, eu amei essa conversa. Gostei demais. Eu não posso falar. Essa semana, quarta-feira, a gente vai ter a doutora Gisele Paiva, que trabalha muito também com aposentadoria rural e híbrida, né? Aposentadoria híbrida, gente, para quem não sabe, é aquela pessoa que ela trabalhou parte no campo e também teve atividade urbana. Então, ela perde aquele benefício de redução de 5 anos de idade, né? Para menos, né? Para trabalhar para se aposentar, mas ela ainda assim consegue fazer esse aproveitamento desse tempo com segurado especial, de repente, e soma com a atividade urbana. Ela vai falar para a gente quarta-feira aqui. Então, essa semana, assim, a gente está uma semana verde, uma semana rural. Marina, Carmine, quero vocês aqui falando com a gente sobre esse projeto sustentável. Falou em verde, sustentável, rural, falou comigo. Mas, Legal. eu quero te agradecer muito você ter vindo aqui. Muito, muito, muito. Amei essa conversa. Eu acho que você pode voltar em outro momento, se você quiser. Já o convite já está feito. Para a gente falar de outros aspectos que surgiram aqui, tá? O agroinfantil aqui explicou o que era a lei do boi, que era a preferência dos filhos de fazendeiro para estudarem agronomia. A nossa universidade já teve isso, mas graças a Deus hoje o acesso é para todos, todo mundo tem direito, graças a Deus. E nós tivemos também a passagem, eu quero pontuar, a doutora Tatiana Ometo. Ela é uma pesquisadora, doutora pesquisadora em biologia da USP, já esteve aqui falando com a gente sobre EPI Saúde. Agora eles criaram uma empresa, acho que é EPI Bio, parece. Ela vai falar depois para a gente. E que trabalha com essa questão de proteção agora em relação ao coronavírus. Então, gente, Legal. eu quero agradecer muito a participação de todos. Magno, quero agradecer demais por você ter participado aqui. O canal é seu, quando você quiser voltar, tá bom? E eu tenho certeza que as pessoas que passaram por aqui aprenderam muito, eu aprendi. Vou Tá te passar ótimo. a palavra para as suas alegações finais, como a gente diz lá no tribunal de júri, né? E você fica à vontade de falar o que você quiser nesse momento. Então, Edifrância, eu sou muito grato pelo convite, muito mesmo. Fiquei muito feliz quando você me chamou, acho que tem quase 2 semanas atrás, né, nós viemos organizando. Minha primeira participação pela live no Instagram, né, eu já tinha feito em outros aplicativos, está Aham. aprendendo aí, ocorreu tudo bem, fiquei muito feliz. E quero convidar o pessoal a curtir a sua página, @Edifrância Souza, a página do campo também. E é um assunto muito vasto, crédito rural, é o assunto que eu mais gosto de falar. Não deu para falar tudo, então É. deixo aqui para vocês. Nós temos uma publicação na nossa página, que é esse folhetinho aqui, não vai dar para ler, mas é um folheto que traz o novo Plano Safra, está na nossa página do campo, e quem quiser receber pode fazer o contato também pela nossa página, no direct,
ou no e-mail, ou no nosso WhatsApp, que também está lá. A gente vai ter um prazer de enviar para vocês. E só já deixar meio que anunciado, que algumas pessoas têm pedido, que é um curso de crédito rural, que nós estamos aqui trabalhando em cima disso para formular. E nós queremos incluir também a parte de arrendamentos, contratos agrários. Então, você já está convidado a participar junto com a gente. Isso vai sair do forno. Tá E no manda forno para ainda. divulgar, né? Porque é muito importante, né? Não, beleza, a gente vai fazer isso aí. Ainda não tem um prazo, mas quem estiver aqui assistindo, quem assistir depois também, já pode fazer contato. Nós vamos em breve divulgar isso aí. E vou contar com o seu apoio para executar esse trabalho, Não, essa missão aí. apoiadíssimo. Eu quero dizer que você falou do professor Annelise. Eu já convidei, mas ela não tem Instagram. Convidei Gabriel também, que é cuida da feirinha lá, mas ele também não tem Instagram. Então, assim, a gente precisa tornar esse povo analógico, mas um pouco Verdade, não, né? A gente tem que verdade. transformar. Imagina, a gente tem que fazer uso das tecnologias, né? Quinta-feira eu não consegui dar aula e tendo 3 computadores na minha frente. Eu tenho uma ideia. Eu hoje tive que comprar outro, porque a gente está uma demanda tão grande dessa coisa de internet e tudo que está começando a pipocar. E aí eu tinha que dar aula online. E a gente não pode se furtar de usar a tecnologia, né? A gente é rural raiz, a gente tem que usar a tecnologia, né? Verdade, verdade. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Gostei muito. Ó, eu desativei os comentários para a gente fazer uma foto, tá? Peraí. Tá bom. Isso. Gente, muito obrigada, tá? Eu posso salvar sua live, Magno? Oi? Pode salvar? Pode, com deixar certeza. salvo? Pode colocar no ótimo. YouTube? Pode, fica à vontade, vai ser um prazer. Então tá. Então depois eu te mando o link lá do YouTube, se você quiser ver de novo, passar para alguém, vai estar salva lá, tá bom? Magno, Tá ótimo. gratidão, fica com Deus, tá? Abraço aí na família. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.